Olá, eu sou Marta Esté e é uma alegria e um prazer muito grande receber vocês aqui em nosso canal nesse dia. Sejam muito bem-vindos, começando os nossos vídeos, sempre agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui compartilhando mais um testemunho de casamento restaurado. Testemunho esse que está também publicado em nosso blog encorajamento.org. O link está aí logo abaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e ler o testemunho da Grace na íntegra, um lindo testemunho no qual o Senhor foi a moldando, a capacitando, a transformando para que ela pudesse, se transformar em uma nova mulher e assim obter um casamento restaurado. Agradeço a você que tem vindo semanalmente, tem assistido os nossos vídeos e depois tem me ajudado compartilhando aí em suas redes sociais. Então que hoje não seja diferente. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre aí nas suas redes sociais, no seu grupo de família, grupo da faculdade, do trabalho, no seu Instagram, Facebook, onde o Senhor permitir que você compartilhe, para que outras pessoas acessem essa palavra de encorajamento, de ânimo e possam permanecer pelos seus casamentos, pelas suas famílias e assim obter também um casamento restaurado. A Grace veio nos contar que ela e seu marido terreno se conheceram pela internet. Eles fizeram um namoro à distância. Depois se casaram e ela saiu do seu país, foi morar com ele em outro país, cheia de esperança, porque ela realmente acreditava que Deus usaria o casamento dela, usaria eles naquele casamento. Mas, infelizmente, o casamento dela, ela nos conta que sempre foi difícil. Ela sempre buscou recursos para melhorá-lo, mas nada adiantou. Um dia, na busca, ela encontrou o livro Como Deus Pode e vai restaurar o seu casamento. E isso abriu os seus olhos para princípios da palavra do Senhor que ela estava ignorando. Então ela começou a aplicar os princípios e as coisas aparentemente melhoraram por um tempo, mas depois pioraram seriamente. Para ela, não havia nada de errado com ela, pois ela pensava: eu sou uma esposa submissa, quieta, cuidadosa com a minha casa. Ela não entendia por que recebia tanto desprezo. Isso estava piorando. Nunca conseguia agradar o seu marido terreno, não importava o quanto ela tentasse. Com o passar do tempo, o coração da Grace começou a se encher de amargura. Ela então ouviu algo de que a convenceu que ela precisava se capacitar, procurar um emprego, mas sua mudança de atitude desencadeou uma bomba relógio no seu marido terreno. As coisas ficaram muito ruins. Ele então pediu o divórcio, o que na verdade ela disse que foi ela mesma que o obrigou a fazer. Ela nos conta que ela era uma mulher religiosa. Ela sabia que Deus não gostava daquilo, então ela mesma não queria tomar aquela posição de pedir o divórcio. Mas quando ela descobriu que ela havia entrado com a ação, ela nos conta: eu sinceramente me senti aliviada. Mas naquela situação ela disse que se sentiu num fogo cruzado. Ela sentiu aquela voz dizendo para ela voltar ao livro da Erin, Como Deus Pode vai restaurar o seu casamento. Mas ela recusou categoricamente. Ela estava mais disposta a lutar por esse casamento. Ela não tinha disposição para lutar. Então ela ignorou aquela voz. E durante 2 anos de crise, eles moraram na mesma casa. E ela nos disse que foi horrível. Mas um dia, não aguentando mais, ela clamou de joelhos a Deus pela ajuda dele. E aquela voz voltou e disse a ela para voltar no livro Como Deus Pode vai restaurar o seu casamento. E ela, humilhada e com medo, ela obedeceu, mesmo sabendo que não era a restauração que ela procurava. Mas ela obedeceu porque percebeu que precisava se humilhar diante de Deus. Foi então que, quando ela não tinha nada além de medo do futuro e do futuro dos seus filhos, que ela se humilhou e buscou a Deus em total dependência dele. Só ele poderia livrá-la, só ele poderia resolver a situação dela. E ela então viu Deus começar a trabalhar na vida dela e a transformá-la. E ela começou a ansiar pela restauração do seu casamento e a pedir perdão. E Deus foi assim mudando o seu coração aos poucos.
Então, aconteceu o ponto de virada da sua restauração, quando o seu marido começou a aparecer mais em casa. E eles eram íntimos, né? Porque ainda eram casados legalmente, mas ele ainda pretendia se divorciar. A Grace disse que manteve a esperança contra a esperança, sendo gentil, submissa e quieta. Ele um dia propôs que eles se divorciassem, mas que morassem juntos e dividissem as despesas. Mas ela nos conta que teve que ser sincera com ele e dizer-lhe que assim que acontecesse o divórcio, ela sairia de casa, porque ela já tinha aprendido o princípio de não resistir ao maligno e, obviamente, não ia expulsar ele de casa. Então, isso dessa vez, ela sairia confiante de que Deus seria seu marido e seu provedor. 2 dias antes do julgamento do divórcio, eles tiveram uma discussão e ela pensou que era o fim. Então ela disse a ele que ele estava livre e que ele não precisava se preocupar. No dia seguinte, ela nos conta, ela acordou feliz, tinha contentamento no coração. Ela sabia que Deus tinha uma nova vida para ela e que logo ela entenderia o propósito de Deus na vida dela. Mas seu marido terreno veio e pediu-lhe perdão. Lhe disse que não queria o divórcio. Então, naquela mesma tarde, ele ligou para o advogado dele e ela ligou para o advogado dela. E no dia do julgamento, os 2 advogados apresentaram uma carta para cancelar o divórcio, enquanto preparavam a papelada para arquivar o processo. E a Grace veio trazer uma palavra de encorajamento para que você possa amar a Deus de todo o coração, fazer disso a primeira coisa na sua vida, cair de amor por Ele e pela sua palavra, porque ninguém, nenhum homem pode te dar o que o Senhor pode te dar. Sua maior necessidade é Cristo. Peça ao Senhor fé para caminhar pela fé, por mais difícil que seja a sua situação. Expulse a descrença, o medo, só vai acrescentar sofrimento e dor à sua situação, mas a fé vai lhe dar força, a coragem e a paz que a sua alma precisa. E esse é o testemunho da Grace que nós deixamos para você no dia de hoje, que você possa se sentir encorajada e possa continuar lembrando que Deus pode e Ele quer também restaurar o seu casamento. Um super abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.